Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, o intuito desse vídeo não é para falar sobre a origem do conflito entre os palestinos e Israel, até porque o buraco é muito mais embaixo. Dificilmente você vai encontrar um vídeo aqui no YouTube explicando ali, né, exatamente o que é que está acontecendo, né? A origem desse conflito entre Israel aí e os palestinos. O buraco é muito mais embaixo. Isso é uma coisa que já vem se estendendo há muito tempo, né? Então não é o objetivo desse vídeo falar qual a origem do conflito. O que eu quero trazer aqui é pontos, né, que esse conflito pode trazer aí para o mercado financeiro, para a bolsa de valores, para a economia de uma forma geral, tá? Então eu vou trazer alguns pontos aqui que você deve ficar atento aí nos seus investimentos, né? Enfim, né? Até na própria economia mesmo, se você for empresário, empreendedor, tem alguma coisa, enfim. Eu quero trazer alguns pontos aí, principalmente para a economia e para o mercado financeiro, tá? Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a respeito do risco, né? Da aversão à perda. Então, qualquer conflito, pessoal, seja ele qual for, ele causa aí um risco natural, né? Um medo por parte dos investidores. Então é natural que você veja aí algumas fugas de capitais, mesmo que não seja do país em si, né? Por exemplo, o que isso tem a ver com o Brasil? Muita coisa, né? Então, mesmo que a guerra seja lá, Estados Unidos, Brasil e outros países também pode ser afetados, porque uma guerra são vários fatores e a gente às vezes não sabe a proporção que a guerra pode se tornar, ou seja, nós podemos ter aí um envolvimento de outros países. Então isso pode se tornar um problema ainda maior, né? Pode ter outras economias envolvidas, pode ter algumas coisas por trás. Então isso daí já traz um sentimento de aversão à perda natural, tá? É um primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Então é natural a bolsa cair, né, por esse risco de aversão à perda, tá? Agora eu quero trazer um outro ponto aqui para vocês, que com relação aí ao petróleo, tá? Apesar de Israel não ser um produtor de petróleo, né? Se eu não me engano, se eu tiver errado, pessoal, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que é o Irã mesmo. O Irã, ele é um produtor de petróleo, apesar de não ter assim uma participação muito grande, acho que chega a 0,5%, 1% da produção mundial, mas ele é um produtor de petróleo. E aquela região também é uma região de grandes produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, né? Então, os países, as economias ali próximos são produtoras de petróleo. Então, o que acontece? Numa guerra existe, né, a possibilidade de haver sanções, enfim, tem muita coisa por trás, como eu falei. Então isso daí já faz com que o preço do barril de petróleo suba, como nós estamos vendo hoje. Se você observar hoje, né, segunda-feira, o barril de petróleo já começou começou a subir, né? E quando a gente fala de petróleo subindo, a gente tem que lembrar da inflação. E quando a gente fala de inflação, o que é mais importante ainda da gente falar é dos Estados Unidos, porque lá eles estão tendo problemas sérios de inflação. As perspectivas de aumento na taxa de juros deles lá são altas. E se os Estados Unidos sobe a taxa de juros, ele puxa a liquidez de todas as economias, de todos os países. Por quê? Os Estados Unidos é uma economia, uma potência mundial forte, então é mais seguro investir lá. Se a renda fixa lá está rendendo bem, manda o dinheiro para lá. Lembrando, não é só os Estados Unidos que tem problema com inflação. O Brasil também tem problemas com inflação. E a gente está falando de petróleo. E os países, né, o Brasil também incluso, são muito dependentes do petróleo, né? Hoje a nossa principal malha ali é a rodoviária, né? Principal meio de transporte hoje no Brasil é caminhão. Ou seja, o arroz que você come, o suco que você toma, né?
o produto que você compra, tudo isso é petróleo. É o caminhão que leva lá no supermercado, até a sua casa, tá certo? Então, se a guerra faz o preço do petróleo subir, isso contribui para o aumento da inflação no mundo todo, não é só no Brasil. E se a gente tem inflação lá nos Estados Unidos, que é um problema que já está acontecendo lá, faz com que eles aumentem a taxa de juros. E saiu os dados do emprego com carteira assinada dos Estados Unidos, e ele veio positivo, ele veio acima das expectativas. Isso também não é bom, porque se as pessoas estão, quer dizer, é bom em um sentido, mas nesse ponto que a gente está tocando não é bom, porque contribui com o aumento de inflação. Se você tem pessoas, mais empregos criados de carteira assinada, as pessoas estão empregadas, isso é ótimo, tá, gente? Pelo amor de Deus, o que a gente quer é isso mesmo. Só que trazendo para esse ponto de inflação, isso é ruim, porque pessoas empregadas gastam mais. E se gasta mais, o que acontece com os preços? Sobe. Então, isso é um ponto que você tem que ficar atento. Quais setores se prejudicam? Muitos. Varejo, transporte, turismo, alimentação. Que se o combustível fica caro, é mais caro para as empresas de transporte, rodoviário, aéreo. É ruim para os varejistas. Lembrando, tem um outro ponto aqui que eu esqueci de falar. Se nós tivermos esse problema de inflação devido à alta do petróleo ocasionado por essa guerra lá nos Estados Unidos, e eles sobem os juros dele, isso contribui para o aumento do dólar também. Por quê? O aumento do dólar vai ser ocasionado pela saída de capital brasileiro, agora falando aqui do nosso mercado. Se lá eles estão subindo os juros por conta do problema de inflação, lá vai ficar mais atrativo. Tem ainda o risco de aversão à perda. Quais são as economias mais sensíveis aos problemas, né, naturais, problemas econômicos? Os países emergentes. Então, o que um fundo, né, investidores institucionais, grandes instituições vão fazer? Tira dinheiro dos emergentes e coloca nos países mais seguros. O Brasil é emergente. Então, se tem fuga de capital daqui, né, se está saindo dinheiro, é venda de real e compra de dólar. E aí o dólar, bum, explode. Como já está acontecendo. Então, esse é um ponto que você tem que ficar atento. Que setores que eu vejo se beneficiando? Commodities. Eu acho, na minha opinião, que empresas ligadas a commodities são empresas que vão resistir mais a essas situações. Vale, Petrobras, mineradoras, petroleiras, enfim. Eu queria saber a sua opinião. Não deixe também de se inscrever aqui nesse canal para que você possa acompanhar, né, mais informações como essa sobre geopolítica, sobre mercados, enfim. Não deixe de se inscrever nesse canal, que eu vou trazer outros assuntos, vou atualizando vocês aí, tá bom? Não deixe de conhecer também a plataforma da App Invest, né, uma Netflix aí de investimento, de empreendedorismo. Tá o link aqui, marca uma reunião com um de nossos especialistas para que você possa entender os benefícios. Lá tem oportunidades que você pode conquistar também, tá bom? Tem assuntos sobre economia, investimentos, empreendedorismo, tem documentários, transmissões ao vivo. Não deixe de conhecer, beleza? Quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Se tem algum ponto que eu não falei aqui que você acredita que seja importante, deixa aqui nos comentários. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.